Glória. Quantos foram abençoados, meu amado? Irmão Joelma, depois tu impõe as mãos sobre mim, viu? Por favor, impõe as mãos sobre mim. Oh, glória. Fui abençoadíssimo. E você? Amém? O que devemos fazer é colocar em prática aquilo que já ouvimos. Funciona. Muito boa a palavra, né? Palavra de conferência. Oh, glória. E eu sei que lavou pensamentos meus e seus hoje. Aleluia. A exposição à palavra. Vale a pena ou não? A gente já poderia ir para casa, não é? Eu creio que sim. Já foi palavra suficiente, não é? Aleluia. Mas tem mais. Quantos aguentam mais ainda serem lavados pela palavra? Aleluia. Queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 1. Versículo 7. Aleluia. Diga, Deus é bom. No versículo 7 de Êxodo, o contexto aqui é que o povo de Israel estava no Egito. E no versículo 7 diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Estamos vendo um contexto aqui no Velho Testamento. Aqui fala de uma procriação física, né, natural. Eles estavam tendo muitos filhos. E diz aqui que a primeira coisa foram fecundos. Em meio a uma terra que não era a terra deles. Eles estavam no Egito. Não era um povo deles. Eles não estavam debaixo de um governo deles. Era de um outro governo. Era de um outro estilo de vida. E eles estavam lá, a gente sabe bem da história, né? José foi a segunda pessoa lá depois de Faraó, e veio os israelitas para salvar o povo hebreu da fome, não é? Propósito de Deus aqui. Aqui José já havia morrido. E eles estavam lá, continuavam no Egito. E diz aqui que a primeira coisa é que eles foram fecundos, poder, né? Tinham poder para procriar. O povo estava trabalhando muito, o povo de Israel. E filhos estavam nascendo, crianças estavam nascendo. O povo de Israel eles aumentaram muito. Dentro, volta a repetir, de uma terra que não era deles. Debaixo de um governo que não era o governo deles. Debaixo de um padrão que não era o padrão deles. Mas eles foram fecundos em meio a tudo isso. Eles, nesse instante, não perderam o poder para fecundar, para procriar. E por causa disso, eles aumentaram muito. E se multiplicaram. E houve outra coisa, eles também grandemente se fortaleceram. Aleluia. A população de Israel, do povo de Israel, estava ficando maior do que a população dos egípcios. Eles se fortaleceram. Quem? O povo de Israel. Aí volto a repetir aonde? No Egito. Debaixo de um governo que não era deles, de um padrão que não era o deles, de estilo de vida que não era o deles. Eles se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. De quem? Dos israelitas. Aonde? Numa terra estranha.
Amém? Debaixo de um governo que não era deles. A terra estranha, o governo que não era deles, o estilo de vida que eles estavam lá submetidos, não impediram deles procriarem, deles aumentarem, deles se fortalecerem, deles se multiplicarem. Aleluia. Que maravilha, não é? O que podemos trazer para nós hoje, à luz do Novo Testamento? Deus te deu poder e deu poder à igreja para procriar, para ser fecundo. Amém? O irmão Joelma falou aqui sobre isso. Você vai pregar o Evangelho. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus para procriar. O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você sabe disso, não é? Eu e você fomos chamados para fecundar corações. Com o poder do Evangelho. O Evangelho fecunda corações, porque foi assim que teu coração foi fecundado e você nasceu de novo. A visão de Deus para esses últimos dias é que a gente se multiplique na terra, se tornando mais forte. Quem? A igreja, o povo de Deus, se multiplicando, se tornando forte, enchendo a terra de quê? De novos nascidos de Deus. Encher a terra. A igreja se multiplicando. Isso é através de você que já nasceu de novo. Colocando um pouquinho de água, ministrando o Evangelho, colocando um pouco de água, um pouco de água. Aleluia. Depositando na vida das pessoas que nós convivemos, que não nasceram de novo. Deus está nos chamando para isso, meu irmão. O irmão Joelma falou aqui que nós estamos nos últimos segundos. Ei. Não se engancha com pequena coisa mais não. Não tem tempo mais para a gente se enganchar com pequena coisa, gente. Eu já disse isso aqui. Desiste de se enganchar com picuinha, com pequena coisa. Não há mais tempo. Quando a gente está se enganchando com pequenas coisas, é porque a gente está dormindo. Eu e você estamos dormindo quando assim acontece. Porque não há mais tempo. Estamos nos últimos dias, gente. Precisamos fazer o papel de igreja. Cumprir o que Deus tem para nós. Cumprir a missão. Não dá tempo mais para adiar, empurrar com a barriga. Precisamos nos multiplicar. A igreja se tornando forte. A população de crentes aumentando na terra. Nascidos de Deus, nascidos de novo. Aleluia. Isso estava acontecendo lá em meio a um outro governo. Nós estamos no mundo. A Bíblia fala que o Deus desse século, não é? O príncipe desse mundo ainda atua, ainda influencia, mas a igreja está aqui, eu e você. Aleluia. Você vai encontrar pessoas influenciadas pelo império das trevas, né? Debaixo do império das trevas. Mas lembra que eu e você fomos libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa condição de crentes, de igreja. E somos fecundos, sim. Temos a palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos não está distante. Está na tua boca, na minha boca e no teu coração. Aleluia. Quando você prega o Evangelho, você está fecundando corações. Aleluia. E a pessoa nasce de novo. E dessa forma nós vamos encher a terra.
nós vamos nos tornar numerosos, poderosos. Agora veja que nesse contexto aqui, quando isso começou a acontecer lá, né, no Egito, o rei, entre mentes, no versículo 8, entre mentes quer dizer, enquanto isso, ou seja, enquanto o povo de Israel se multiplicava, ficava forte, enchia a terra, entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Quem falou isso? O rei do Egito. Israel não era da linhagem do povo egípcio. Eles estavam lá debaixo de um governo egípcio. E eles se multiplicaram, encheram a terra, se fortaleceram. O rei viu isso. E o rei temeu, ficou com receio. É mais numeroso e mais forte do que nós. O rei disse isso ao povo dele, aos egípcios, observando o que estava acontecendo com os filhos de Israel. Eu quero te dizer uma coisa. Esse temor e esse receio aqui, o diabo deve ter em relação à igreja. Não é para a gente temer o diabo. Não é para crente temer diabo. Não é para crente temer demônio. Não é para crente temer circunstâncias, oposição das trevas, oposição do inimigo das nossas almas. Ei, a igreja não teme isso. Ele é quem deve temer as trevas. Porque é uma igreja fecunda, uma igreja que aumenta, uma igreja que multiplica, uma igreja que se torna forte, que se espalha sobre a terra. É isso. Esse é o papel da igreja, essa é a posição da igreja minha e sua. Embora convivemos com tantas circunstâncias, oposição, resistência, debaixo de um outro governo que não é o nosso, que não fazemos parte, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O receio, esse receio, assim como esse rei teve, deve ser o receio do diabo, por causa do crescimento da igreja. Porque a igreja, os filhos de Deus, estão se espalhando sobre a terra, por causa de uma igreja fecunda, que procria. Você ministra a pessoa, lava ela da água suja, ela nasce de novo, como a Joana falou, para ela lavar outras águas sujas. A igreja crescendo. E as trevas, com receio quanto a isso. E por causa desse receio, o rei, ele teve uma inspiração, que eu não posso dizer que foi divina, porque era algo contra o povo de Israel. E diz aqui no versículo 10, diz assim que o rei disse: eia, usemos de astúcia. Astúcia é próprio do diabo. Usemos de astúcia para com ele, o povo, né? Para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, a intenção aqui era parar a multiplicação do povo de Israel. E no versículo 11 diz: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, capatazes. Sobre eles quem? O povo que estava se multiplicando. Para os afligirem com suas cargas. O que foi que eles fizeram? Eles colocaram mais trabalho
mais trabalho para esse povo que estava se multiplicando. Essa foi a intenção para parar a multiplicação. A estratégia foi dar mais trabalho. Coloca mais trabalho para eles fazerem. Mais trabalho, carga, mais carga. E uma das coisas, irmão Joel, que você pode falar para essa mulher que trabalha muito para ajudar o marido, é que isso pode ser uma estratégia do diabo para não dar atenção devida aos filhos. Carga, trabalho. E eu não estou aqui contra trabalho, entende, gente? Precisamos trabalhar sim. Eu estou falando em excesso. Excesso. Excesso que te tira da comunhão com Deus, excesso que te tira da comunhão com a tua família, excesso que te tira e me tira da atenção com os que estão dentro de casa. Excesso de trabalho faz isso. E geralmente essa carga de trabalho que às vezes a gente absorve é em nome do melhor para a nossa casa. Não é porque a gente está pensando ruim a respeito. Mas desde terça-feira que a gente orou aqui sobre isso, que isso não saiu do meu coração. Estou pregando aqui hoje. Cuidado com as cargas que você absorveu de trabalho. Em nome de trazer melhorias para dentro de casa. Trabalho. Nem só de trabalho viverá o homem. Tem um equilíbrio aí. Tenha sabedoria, peça a Deus, observe essas coisas. O excesso que te tira das coisas principais, das coisas que não podem ser tocadas, Deus, comunhão com Deus, família. Tem muitos filhos que já estão cheios de presentes, porque pais estão dando presentes para suprir a lacuna da presença e da intimidade com os filhos. Estão dando presente e os filhos não querem presente. Os filhos querem presença. Porque presente, amém, pode ser hoje, pode não ser amanhã. Eles querem presença, eles querem comunhão, eles querem atenção. E a gente vê um investimento muito alto do diabo nas crianças hoje. Nos filhos. Pais, cuide dos seus filhos. Não deixe o excesso do trabalho em nome de dar uma roupa melhor para ele, em nome de dar um colégio melhor para ele, em nome de dar lazer para eles, te tirem daquilo que eles estão desejando, daquilo que eles precisam. Atenção, conversa, comunhão, presença, toque, pele com pele. Isso é um alerta do Espírito para esses dias. E que não seja enganado. Que você seja liberto dessa mentira e desse engano. De sempre só pensar em trabalho, só trabalho. Entenda o equilíbrio dessa ministração. Ninguém está dizendo que você não deve trabalhar. Entenda isso. Trabalho é importante, trabalho é necessário para nós seres humanos. Eu estou falando de cargas, e muitas vezes para receber um saláriozinho melhor. E esses R$500 melhor, possa ser que seja um preço alto. Muito alto. Quando perceberem que os filhos estão distantes. Porque a carga, o excesso de trabalho faz com que o pai, ele não tenha percepção do que está acontecendo dentro de casa. O excesso tomado.
E a estratégia do rei foi dar mais trabalho a eles. Divide em grupos e bota capatazes lá para forçarem eles a trabalhar mais. Essa era a intenção para parar, para fazer com que eles não se multiplicassem. O diabo tem essa intenção de pegar as pessoas agora na infância, as crianças na infância, para que mais tarde elas não se multipliquem, esse povo não se multiplique. Então vamos lá já na infância, vamos lá já na adolescência. E você, pai, tem que estar despertado quanto a isso. Entre um presença e a presença, escolha a presença. Primeiro a presença, isso não quer dizer que você não pode presentear. Mas tem muitos. E em nome de um presente melhor, de uma roupa melhor, e não tem nada de errado quanto a isso, de você querer dar melhor a seus filhos, de buscar dar o melhor à sua família, à sua casa. Mas se isso vai custar para você a comunhão com Deus, vai te tirar da comunhão com Deus, vai te tirar da comunhão com a tua família, ei, abre os olhos. Esse dinheiro a mais aí não vai pagar a frieza de um filho, não vai pagar a falta de unidade dentro de casa de uma família. Esse dinheiro, esse excesso aí, além, não vale a pena. Um dinheiro a mais que te tira da comunhão com Deus e da família, eu vou te dizer, rejeite. Tudo que tocar, que vier para tocar tua comunhão com Deus, tua comunhão com a tua família, ei, não vale a pena. Não, mas é porque eu tenho que trabalhar, mas é porque eu tenho que fazer, porque se eu fizer, Deus não vai fazer. Aí a gente levanta N justificativas para continuar, quando Deus está dizendo, abre os olhos, pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte. Porque está andando inquieto, não quer ver de comer, o que é que eu como eu vou comer, como eu vou beber, como eu vou me vestir. Isso é palavra de inquietude, de quem anda inquieto. Porque essa ansiedade pelo que haver de comer, beber ou vestir, vai levar eu e você a nós servirmos a mamon, servimos ao dinheiro, correndo atrás de dinheiro. Ansiedade. Que comer, que beber, o que vestir. Porque quando a gente lê isso em Mateus capítulo 6, antes Jesus ensina que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a dois senhores. Ou vamos nos devotar a um e esquecer o outro, mas não dá para servir dois senhores, não, isso é princípio. Aí ele diz assim, por isso, esse por isso liga o não ficar ansioso com o que ele estava falando anteriormente. Não dá para servir a dois senhores. A mamon, a riqueza, e a Deus. Então, se mamon está te chamando para que você deixe de servir a Deus, rejeite. Já vi pessoas nessa igreja rejeitando o trabalho e estava precisando, estava desempregado, mas porque aquele trabalho que foi oferecido o tirava da comunhão com Deus, eles disseram não, sofreram pressão da família, foram chicoteados pela família, mas resolveram permanecer firme. Deus nunca desamparou. Mas já vi pessoas que aceitaram trabalhos que tiravam totalmente da comunhão com Deus e da comunhão com a família. Estão sem emprego, estão sem família. Aleluia. Eu já disse aqui que tem emprego, que tem trabalho, que de cara não é de Deus.
Um emprego que te obriga a um horário servil. Que te arranca da comunhão com o pai, da comunhão com a família, da comunhão com os pares, com os irmãos. Não vem de Deus. Você pode até dizer que eu estou errado, mas eu não acho. Muitas vezes a gente aceita por causa da ansiedade, sabe, de ter algo seguro, quando a nossa segurança está nele, quando a nossa fonte de renda deve ser ele, porque no dia que o mundo entrar num caos financeiro, você está tranquilo. A minha fonte de renda é o Senhor, eu aprendi assim, e a minha vida foi pautada dessa forma. O Senhor me disse uma vez, orando, Ele disse, se a igreja te deixasse de pagar o seu salário, você deixaria de ser pastor dessa igreja? É uma boa pergunta, não é? Eu não entrei no ministério por causa de dinheiro. Eu não entrei no ministério para resolver as minhas questões financeiras. Eu entrei porque eu tinha uma direção do Pai, porque é vontade do Pai para mim, e porque foi esclarecido, eu entrei. Minha esposa sabe disso. E até hoje, porque eu tomei a decisão pela palavra, não é que eu não estou no ministério por questão financeira. Porque lá atrás, eu tomei uma decisão pela palavra. Eu fui lavado pela palavra, Deus me esclareceu, e aí eu tomei a decisão. Ele disse, eu vou financiar seu ministério. Se está pensando em dinheiro para entrar no ministério, eu vou te dizer uma coisa. Se quer uma segurança financeira para entrar no ministério, Deus não ensina assim. Me ofereça algo que eu entro, pois vai ficar esperando. Porque a decisão tem que ser pela palavra, pelo que Deus fala ao teu coração, pelo que Deus fala ao meu coração. A garantia do sucesso está aí. A garantia que você vai ser suprido na decisão que você toma pela palavra está em Deus, não está numa instituição. Porque a instituição pode falhar, mas Deus não falha. E no dia que a instituição falhar, você está tranquilo. Afinal, minha fonte de renda é meu Pai. Isso tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui. Carga. Isso foi a estratégia para parar o crescimento, a multiplicação do povo. Carga de trabalho. E fala aí que foi uma carga tal, cruel. Foi um trabalho cruel, foi muito trabalho que colocaram para eles. Porque era a estratégia. Que eles parassem. Um casal cansado, gente, não faz nada não. Eu estou falando aqui, você já sabe como é. Para procriar tem que ser um relacionamento sexual, não é? E ali era uma procriação física, mas Deus está trazendo para nós aqui, é uma procriação espiritual. Pregar o evangelho, pessoas nascendo de novo, enchendo a terra. Esse povo crescendo, esse povo de Deus crescendo, tomando lugar na terra, enchendo a terra, e as trevas preocupadas. E as trevas vão levantar situações para querer barrar o crescimento. Mas se você ler o texto, que não vai dar tempo, mesmo assim o povo crescia. Aí tem o outro lado da moeda. Se você absorve a carga, isso vai te parar. Mas mesmo que venha pressão, se você permanecer firme na fé, você não vai parar, você vai continuar se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Se multiplicando. A carga da circunstância, a carga da oposição, a carga da resistência, e você se multiplicando, e você se multiplicando. Não vai parar. Mas é vivendo uma vida de fé. Que rompe essas coisas.
E porque não deu jeito de parar de procriar, com o trabalho forçado, eles aumentaram mais ainda o trabalho. Depois eles viram que não deu jeito, eles investiram agora nos filhos. Falaram para as parteiras: todo filho desses hebreus aí que nascerem homem, mata. Se for mulher, deixa vivo. Então era para ter surgido um movimento masculino, não era na época, né? Mulher deixa viva, eu mato o homem. Estou brincando. Uma forma de barrar. O quê? O crescimento, a multiplicação. Mata o filho. Mata o que está nascendo. Trazendo a luz do Novo Testamento para o nosso contexto de hoje, o diabo vai querer fazer isso, matar teu filho. Você pode estar pensando aí que é o filho físico. Mas sabe que filho é? O plano de Deus para você é teu filho. A vontade de Deus para você é teu filho. A história de Deus para você é teu filho. A vocação, o talento que Ele te deu, a visão que você carrega é teu filho. E Ele vai levantar circunstâncias. Querer levantar circunstâncias para matar o teu filho. Mas Deus vai agir para proteger. Andando na fé. As parteiras não cumpriram. As parteiras pouparam os filhos. Aí eles disseram: então faz o seguinte, baixa o decreto, todo filho que nascer dos hebreus joga no Nilo, afoga o filho. Afoga. Ele vai usar dessa estratégia, tentando de alguma forma afogar o plano de Deus, o plano que Deus tem para você. Afogar teu talento, a vocação, teu dom, de várias formas. Ei, mas sabe que quando ele baixou esse decreto, joga no Nilo, os pais de Moisés viram que a criança era formosa. Ei, oh glória, eu estou encerrando agora. Olhe para o que Deus falou para você. Olhe para a visão que Deus te deu. Olhe para o talento que Ele te deu. Olhe para o plano que você tem já esclarecido. Olhe como um filho formoso. Não deixe ser qualquer coisa. Não deixe essas coisas serem um bastardo. Não, é meu filho. E a visão que eu carrego é um filho formoso para mim. E diz que os pais de Moisés o guardaram. E não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Nenhuma ameaça, nenhuma oposição, amém, pode fazer com que você deixe de guardar seu filho. Porque ele é formoso. A visão que você carrega dentro de você. A missão que Deus nos deu. A vocação. O plano. A carreira. A ser corrida. É teu filho formoso. Decretos virão, mas você vai guardar o filho. Amém? Entende isso? Guardar, porque é formoso para você, porque tem valor para você, porque tem valor para mim. Não deixe nada. Não deixe nada. Nenhuma astúcia. Perceba. Tenha comunhão com Deus para você perceber. Aleluia. Está atento. Isso aqui não. Eu sei o que tem por trás disso. Perceber. Parece ser um convite bom, mas se não é de Deus para você, já deixou de ser bom. Não fica tão empolgado quando o primeiro convite aparecer. Porque se não estiver dentro do plano de Deus para você, deixou de ser bom. Pode ser um atraso.
Pode ser um atraso para você. Ah, mas é tão bom, ora um pouco, calma. Não se precipita, ora um pouco aí. Porque aquilo pode te tirar da vontade de Deus. Deixou de ser bom. Deixou de ser legal. Aleluia. Aleluia. Guarde seu filho. Amém. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim é muito formoso. Precisamos considerar assim. É formoso para mim isso. Aquilo que eu já sei e tenho flashes de revelação do plano de Deus para mim é formoso. Aquilo que está se formando dentro de mim como a revelação do meu Pai. E que passo a passo eu estou me encaminhando para a plenitude. Isso é formoso para mim. E porque é formoso eu cuido, eu guardo. Aleluia. Estamos nos últimos dias. Não há mais tempo de não cuidar do que é formoso para nós. Que a gente entende que é formoso. Aleluia. Amém, amados? Amém? E Deus sempre vai trazer um escape para você quando você faz isso. Eles colocaram Moisés num cesto. Amém? Não houve afogamento do filho, não. E ele foi para o lugar certo para aquele momento. E ele foi assistido naquele momento. E o plano que Deus tinha para Moisés se cumpriu. O diabo não conseguiu afogá-lo como queria lá no início. Seus pais cuidaram. Seja pai, Isaías, seja pai daquilo que Deus colocou em você, que é um filho formoso. Seja pai, cuide. Não deixe nada atrapalhar, não deixe nada tirar o fervor de cumprir aquilo, porque é filho formoso. Eita glória. Amém? Tá bom. Suficiente, as duas, né? Quantos foram abençoados? Medita nessas coisas. Aleluia. E se posicione. Amém. Tem alguém no nosso meio que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui nessa noite, você pode recebê-lo agora. Tem alguém? Ou você se desviou por algum motivo? Irmã Andréia, vem aqui até esse casal aqui. Brincadeira, né? A gente está em família. Eu sei que você vem aqui para o louvor. Gabrielzinho, está voltando. Aleluia. Todos nascidos de novo. Vamos multiplicar, gente. Água. Colocando um pouquinho de água nas pessoas que você convive. Coloca um pouco de água, um pouco de evangelho lá. Nós vamos multiplicar. Encher a terra, o diabo vai ficar com receio. Esse povo está crescendo muito. É para ser assim. Tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Tem alguém? Tem alguém que quer receber oração para cura? Nossas mãos estão pingando de cura e curas estão acontecendo. Você está com alguma dor, enfermidade, algum sintoma, nós oramos por você. E cremos na cura. Aleluia. Tem alguém? Todos curados, graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é bom. Estamos no culto profético. E não é só profético, porque tem que ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Perceba que às vezes a palavra de sabedoria e conhecimento vem dentro da pregação. Amém? Às vezes a palavra de conhecimento você não percebe, mas ela veio dentro da pregação. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria.
Espírito está se movendo. Receba. Amém. Aleluia. Em outros momentos ele vai querer mesmo fazer de uma forma diferente. Aleluia. Amém? Estamos crescendo, né, gente? Eu creio que a gente vai crescer, as águas vão aumentar aqui. Pastor. Sim, queria apresentar aqui o meu irmão amado, pastor Magno, pastor do Verbo. Pode ficar de pé. Verbo da vida de Uruburetama, no Ceará. Amém? Ele é natalense e foi emprestado lá para o Ceará. Agora temos um cearense aqui, porque cearense tem em todo lugar, viu, gente? Onde você for, até na faixa de Gaza tem cearense. Tem. E como é o grito aí do cearense? Se você chegar num lugar e fizer assim, ó. Um cearense vai dar outro grito lá, dizer, olha eu aqui. O nome é que eu... Carrídio. Isso é nome de lord inglês, gente. Queria que desse uma salva de palmas aos meus irmãos aqui. Eles vieram para o JPN, né, com a turma de lá da igreja. Amém, lá, prestigiar aqui. Então, sejam bem-vindos no nosso meio, viu, amado? Fica alegre demais. Fui para lá, ministrei lá na igreja, uma igreja excelente, povo excelente, cidade excelente, as cachoeiras, gente, as cachoeirinhas, os peixinhos. Amém? Deus é bom. Glória a Deus.